Shalom, 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 meus queridos e amados irmãos. Abençoamos todos aqueles brasileiros e estrangeiros que têm acessado o nosso canal no YouTube, o Seminário Teológico Bereshit. O Seminário Teológico Bereshit é uma instituição mantida pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esse é o nosso logomarca, que é o candelabro de 7 braços, né? Ele mantém também o Seminário Setab, que é o tabernáculo. Na nossa igreja, Ministério Tabernáculo, tem mais de 80 igrejas espalhadas pelo Brasil e um missionário no exterior. E também mantém a Faculdade Bereshit, com professores todos habilitados com nível superior do MEC. Nossos professores aqui do seminário são todos com curso superior do MEC. E ministram as aulas do curso básico, 36 matérias, o curso intermediário em 18 e o curso livre, bacharel livre, em 12. Eu sou professor, fundador, diretor desse seminário desde a sua fundação em 92. Temos quase 30 anos de trabalho aqui na região sul capixaba, leste de Minas. Já formamos mais de 600, 700 alunos por aqui, em todos os credos denominacionais, até católicos também estudam conosco. E nós estamos aqui ministrando e aprendendo e estudando teologia. Nossa aula aqui é do curso intermediário. Estamos estudando teologia do Velho Testamento. Já estudamos na aula anterior quais são os métodos usados para estudar a teologia do Velho Testamento. Nessa aula de hoje vamos começar a estudar as principais obras de teologia do Velho Testamento e o que elas trouxeram de subsídio para o auxílio da ciência. Começamos então com os principais autores, e quem começa com essa teologia e que vai dar até o nome à disciplina, né? Vai ser então o primeiro autor é o John Philip Gabler. Vamos usar o sobrenome. Como eu disse agora há pouco, os grandes teólogos são alemães. Alguns poucos franceses, né? Mas a maioria alemães. Então ele escreveu então a obra chamada Discurso sobre a Devida Distinção entre a Teologia Bíblica e a Teologia Dogmática. Essa obra é do ano 1787. E o John Philip Gabler, ele mostrava a insistência na teologia bíblica e a análise histórica da Bíblia. Ele detalhava, né, apontava a importância de se estudar a Bíblia em si. E não só a Bíblia em si, mas também a análise histórica da Bíblia. Ele fazia uma análise em 3 etapas, no conceito dele. Reunia os dados todos, comparava e pensava, né, aquilo que fosse uma coisa universal. Tinha alguns pontos fracos nas ideias dele, né? Tinha alguns pontos fracos na teologia dele, que era, ele insistia no racionalismo, que era o pensar acima de tudo, né? Que isso aí poderia eliminar muitas considerações teológicas de boa parte das escrituras. E também uma coisa negativa no Gabler era a separação entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Ele dividia isso aí, né? Na verdade, o Antigo Testamento, o Novo é o cumprimento do Antigo, né? Então, as influências dele, as principais influências dele, influenciou vários autores depois, né, no decorrer da história. Vários autores foram, então, influenciados por ele. E vamos citar aqui um deles que foi Bauer, que é um teólogo famoso, Bauer, e nesse tempo de Bauer que se criou essa disciplina, que se tornou base dos currículos de teologia daquela época. Foi no tempo de Bauer. Ele influenciou também o outro que é Wellhausen. Esse Wellhausen é aquele teólogo alemão, Graf Wellhausen, da velha e da alta crítica. Ele é que trouxe para a teologia a alta crítica. Inclusive a hipótese documental, né, que dividiu o Pentateuco em vários autores, Javista, Eloísta e etc. E nós temos também, depois desses primeiros aí, antes vamos falar um pouquinho sobre o Gabler. Aparece a primeira obra dedicada à teologia do Antigo Testamento, aparece a influência de Gabler, né? A primeira obra, então, foi essa do Bauer depois. E o que esse Bauer apresentou? Ele trouxe à luz a disciplina, foi no tempo dele que se tornou disciplina, né? A teologia chamada do Velho Testamento. Vamos ver outra coisa importante aqui. Ele procurou aplicar a metodologia histórica à sua pesquisa e descobrir os pontos universais existentes no Antigo Testamento. Isso já coloquei aqui, que são os 2 pontos principais da obra de Gabler, que é o primeiro que escreveu sobre teologia do Velho Testamento.
a insistência na teologia bíblica, ficar dentro da teologia bíblica e procurar fazer uma análise histórica do termo dentro da própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Outros que apareceram, vamos ver aqui. Propus, eu falei então da análise em 3 etapas. Vamos falar, continuando, depois do Gabriel veio o Bauer, que trouxe a disciplina, que criou a disciplina. Depois temos o Philipp Christian Kaiser, vamos falar só Kaiser, né? O caso dele é o seguinte: a causa da semelhança com as religiões antigas, a religião do Antigo Testamento é uma no meio de muitas. Ele parece que focou o estudo dele da teologia do Velho Testamento na história das religiões. E aí trouxe à luz também os chamados mitos, né? Ele pegava alguma coisa daquelas religiões que tinha naquele tempo antigo, não só teve-se ao estudo da religião hebraica ou judaica, né? Monoteísta, mas pegou todo o entorno dali e trouxe à luz também os mitos, que são aquelas histórias antigas, aqueles contos, né, relatados nas religiões. Depois disso, então, continuamos com a teologia biblicamente provada e demonstrada. Aí nós vamos ter, então, agora as influências de uma pessoa chamada João Carlos Guilherme Vatic. Esse Vatic, ele começou a distanciar, então, do racionalismo, que quando o primeiro autor que nós citamos aqui, que é o Gabler, começou a criar as bases do estudo da teologia do Antigo Testamento, ele insistiu muito no racionalismo, muitas coisas que só tinham-se a razão, não se dava muita chance para a revelação. Então, com o Vatican, ele começa então, a distanciar um pouquinho do racionalismo puro, né? E apresenta então a teologia progressiva e evolutiva do Velho Testamento, para estudar a teologia. Dentro de um progresso, dentro dos textos bíblicos do Velho Testamento, numa evolução constante. Depois dele vem o Ernesto Guilherme Hengstenberg. Ele já é conservador. Para ele, a obra dele é a Cristologia do Antigo Testamento, na qual ele procura mostrar as profecias messiânicas de Jesus que vão cumprir no Novo Testamento. Ele faz uma união entre a teologia bíblica e a teologia sistemática, que é um esqueleto da teologia, né? Depois nós temos o Gustavo Frederico Euler. Esse Euler, ele vai escrever a obra chamada Prolegômenos à Teologia do Velho Testamento. Prolegômenos quer dizer introdução. Então ele prega a união entre a história e a teologia. Então nessa união entre a história e a teologia, ele defende 4 coisas básicas. Primeiro, a crença de que há milagres e ocorrências sobrenaturais na Terra. Então ele crê nos milagres de Jesus e nos milagres do Velho Testamento, como aquele do sol parar, que na verdade foi a terra que parou no tempo de Josué, o machado flutuar de Eliseu e outros mais. E a tentativa de que é possível interligar história e teologia. E a terceira ponto da teologia dele é a visão de que a Bíblia é a única história da salvação. E, por fim, destacou a relação existente entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então veja bem que o nosso querido Euler, ele pega esse retorno da história para a teologia, que no início eles distanciaram a história da teologia. Quando começou o estudo da teologia do Velho Testamento, com o Gabriel, ele começou a colocar mais razão e começar a separar um pouquinho a história do povo judeu, do povo hebreu, com a teologia em si, né? A história da fé. E isso, então, foi conclusa nos tempos do Gustavo Frederico Euler. Ele, então, trouxe essa união, essa junção. E como vamos estudar o Velho Testamento em si, grande parte, né, dos textos são pura história. Né? Mais ou menos 70% do Velho Testamento é história. Vamos contar a história não só dos impérios que dominaram Israel, como a própria história de Israel. Vamos ficando então por aqui hoje com essa aula que abordou esses 2 principais temas, as principais obras do Velho Testamento e as influências da teologia bíblica e da teologia do Velho Testamento nesse período. Fica na paz, tchau, tchau.